Aleluia, aleluia, aleluia. Semente é de Deus, é Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: escutai. O semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos, os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele junto com os 12 perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: a vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles aos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. De mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão das riquezas e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Prezados irmãos, nas palavras da primeira leitura, como sempre do segundo livro de Samuel, nós temos as solenes promessas que o Senhor nosso Deus faz a Davi, seu servo, por meio do profeta Natã. Estas promessas soam-nos como que um testamento solene que o Senhor deixa a seu servo, mas também a nós. Porque nós precisamos nos enxergar em Davi.
As mesmas promessas em sentido espiritual que Deus faz a seu servo Davi, Ele faz também a nós. Tudo isso começa com o desejo do rei, que havia ontem entronizado a Arca da Aliança na cidade de Jerusalém, de se construir um templo, um santuário para abrigar a arca, porque ela ficava sob uma tenda. Eu, que sou o servo, moro num palácio de cedro, e o Senhor, representado pela arca, mora sob uma tenda. Como é que é isso? Então eu vou construir uma casa. E o profeta concordou com o rei, e então em oração disse ao Senhor os planos de Davi. E Deus não concordou. Quem é ele para me construir alguma coisa? Eu que o tirei do nada, do pastoreio das ovelhas. E Deus, mostrando os seus planos, vira a mesa. Não será ele que me construirá uma casa, mas eu construirei para ele uma casa. Ou seja, eu construirei para ele uma história, uma dinastia, uma promessa, uma herança. E começa a falar tudo aquilo que ele dará a Davi, que ele reinará com segurança, que os inimigos não destruirão o seu exército, a sua cidade, a sua realeza. E nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Deus nos constrói uma casa, irmãos. Como assim? Deus nos constrói uma história. Deus nos constrói uma promessa. Deus nos constrói uma vida. Deus nos constrói uma herança de prosperidade, dando-nos tudo aquilo que precisamos: família, trabalho, sustento, saúde. É neste sentido que precisamos entender a casa que o Senhor nos promete. Eu sei que muitas vezes nós queremos as coisas no nosso tempo, e aí as coisas não acontecem como gostaríamos, e aí nós descontamos em Deus, porque Deus não faz aquilo que eu quero, e nada acontece segundo a minha oração. Nós precisamos ter paciência e prudência, e lembrar todos os dias de dobrar o joelho e agradecer. Mesmo que aquilo que precisamos não tenha acontecido do jeito que queríamos, precisamos ser gratos, porque Deus é fiel às suas promessas. Interessante notar, irmãos, que o Senhor promete para Davi um filho, que vai confirmar a sua realeza, e aí ele diz: será o teu filho que me construirá uma casa. Em sentido histórico, este filho representa Salomão, porque será Salomão, filho e herdeiro de Davi, que construirá o templo de Jerusalém e confirmará a realeza de seu pai. Mas aqui nós temos uma profecia no sentido espiritual, porque filho de Davi é também nosso Senhor Jesus Cristo. Por que Jesus constrói uma casa para Deus? Porque o corpo de Cristo é o templo do Senhor em meio aos homens. Queremos encontrar a casa de Deus? Vamos até Jesus. Jesus é a presença viva do Senhor, e é Ele que garante a realeza e o cumprimento das promessas de seu pai Davi. Que nós então, na fidelidade a esta palavra, não esmoreçamos, não desanimemos, mas siamos na força da palavra de Deus, que se cumpre na vida daqueles que creem. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Número 7.